separação dele carregado sobre uma diferença de potencial, a bateria carrega então é retirada, as placas são afastadas até que a separação entre elas seja 2D. Reduz as expressões em termos de A, D e V para nova diferente potencial, as energias armazenadas inicial e final, e o trabalho necessário, beleza. Então tá bom. Geralmente em exercício de placa eles perguntam mais o que tá perguntando essa questão mesmo, né? Eu vou tudo aqui de novo. Todo dia esse programa trava, velho, no mesmo horário. É incrível. Anyway. Então tá bom. O que que tá pegando aqui? Problema de placa, cara, eu não vou saber te dizer o que teu professor vai querer cobrar, cara. O que eu sei é que Eu vi tem que que ele saber cobra fazer. Isso, capacitância também, em um outro aqui que eu isso tava está no vendo. Holiday. Você tem que saber fazer as coisas que estão no Holiday lá, que é o Basications. Já que Uhum. teu professor falou que curte, muito bem. Ah, então, sendo assim, né, vamos lá. A gente vai ter que usar a lei de Gauss aqui, por incrível que pareça. Ok? Ok. Muito bem. Agora, conhecimento, vamos fazer o seguinte aqui. Lá no Halliday, para ser bem sincero, tem essa conta feita, né? Então, a questão é o seguinte, você tem uma placa, ele quer que você deduza tudo, né? Então, você tem uma placa, beleza, a plaquinha. Daí você tem que pensar que essa placa, ela tem uma densidade de carga, né? Porque essa placa é carregada, de acordo com o enunciado. Muito bem. E a placa, é, ela supostamente é finita, ela tem uma área, né? A, ela é finita. Mas a gente não vai levar em conta isso agora. Lá no Heide, por exemplo, tem a conta da placa infinita. Tá. Então, o que que a gente vai ter que pensar aqui? O campo elétrico, né, nessa placa, a gente sabe bem que ele vai ser perpendicular à placa. Toda a placa é perpendicular, todo o campo gerado por uma placa é perpendicular a ela. Muito bem. Ok. Então o campo está aí. Agora, a ideia é o seguinte: nós vamos pensar uma superfície gaussiana aqui. Só que, bizarramente, a superfície gaussiana aqui vai ser cilíndrica. Então, por isso que eu falei, lei de Gauss é assim, é o feijão com arroz dessa matéria aqui. Então, tá Tudo aqui, usa lei ó, de Gauss. tudo usa lei de Gauss, exatamente. Então, tá aqui as nossas superfícies cilíndricas. Beleza. E, obviamente, né, aqui no meio, nós temos, vamos dizer assim, a areazinha onde a superfície cilíndrica passa na placa. Muito bem. Então, o que que a gente tem aqui? Para a nossa superfície cilíndrica, né? Nós temos algumas coisas acontecendo, por exemplo. A gente sabe que vai passar campo em alguns lugares aqui. Por exemplo, vai passar campo nessa saída da nossa placa. Também vai passar campo aqui nessa outra saída. Beleza? Um vai ser um campo para a direita, outro campo para a esquerda. Muito bem. E, obviamente, vai passar campo aqui também. Ok? Então, vamos deixar isso aqui em stand-by. Muito bem. Por quê? Por que que eu falo isso? Porque, como na aula passada eu deixei claro para você, o que sempre importa é o fluxo de campo para fazer esse cálculo. Ah, beleza? Beleza. Muito bem. Portanto, o negócio é o seguinte: nós temos que observar que quando a gente tem um plano como esse, nós temos que levar em conta a questão do fluxo ser zero, né? Por exemplo, a superfície gaussiana, ela é todo um cilindro. Meu desenho tá horrível, mas é um cilindro.
Porém, como o campo ele é perpendicular, nunca vai ter campo passando pelo lado aqui, vamos dizer assim, ok? Porque a Entendi. nossa placa só faz campo nessa direção horizontal aqui dessa coisa que eu fiz. Então nunca vai passar por aqui. Não vai ter fluxo nas laterais do cilindro. É isso que eu quero dizer, beleza? Beleza. Vai ter fluxo aqui e vai ter fluxo aqui, certo? Então na lateral não vai ter. Portanto, se eu tentar entender a lei de Gauss, vamos dizer assim, de uma forma um pouco mais avançada do que simplesmente aquela decoreba do 4πr quadrado da outra aula, eu vou ter que entender que a lei de Gauss, como ela fala do fluxo, ela vai ser ela seria o fluxo da lateral, né? Vou colocar aqui lateral, mais o fluxo da tampa, vamos dizer assim, da tampa um, que é essa areazinha aqui. Opa, essa aqui é a areazinha. É da tampa um, certo? Teria que ver de todo De todas e as a tampa 2. possibilidades de onde passa, né? Exatamente. E a tampa 2 também é um outro lugar por onde passaria. Então, toda vez que a gente calcula coisas com cilindro, é isso. A gente se preocupa com as tampas e com a lateral. E sempre vai ser, geralmente, cilindro vai ser 3 tampas. E Quer dizer, 3. Vai ser. Sempre quando for um cilindro, eu posso fazer desse jeito que você acabou de fazer. sempre é uma palavra forte. Tá. Quando você está calculando a área de um cilindro, o que que a criancinha lá de 14 anos faz? Ela olha para o cilindro e pensa: ah, eu quero calcular a área do cilindro, professor. Então eu sei que a área do cilindro vai ser a área lateral mais a área da base, ou das bases. Tanto seria a área lateral, que é o 2πrl ou qualquer coisa do gênero, mais a área da base, como são duas bases, 2πr ao quadrado. É isso que a criança lá de 14 anos faz. Agora, aqui o que que o adulto de 20 tem que fazer? A gaussiana envolve a área. Então a gente vai ter que levar em conta a área. É pela Entendi. área que há o fluxo do campo elétrico, que é o que a lei de Gauss nos coloca, que está associado com a carga elétrica. A lei de Gauss nos diz que o fluxo do campo elétrico numa determinada área é sempre igual à carga contida nessa área dividido por epsilon zero. Muito bem. Quais são as áreas da superfície gaussiana desse problema, já que a gente está falando de um cilindro? São essas aqui, a área lateral e a área da base. Da base. Então, por isso que nós temos três integrais. Nós temos Entendi. uma para a área lateral e duas para as duas bases. Ok? Uhum. Ótimo. E, como nós conversamos na aula passada, este termo aqui de dentro das integrais é o produto escalar. Um produto escalar associando o campo e a área. No caso da lateral, não tem campo atravessando a lateral. O campo só atravessa as bases. Então, portanto, essa integral aqui é zero. Entendido? Ah, entendi. Muito bem. Agora, a base um e a base 2 tem campo atravessando. Então, Sim. nós vamos ter que fazer cálculos com ele. A questão é que o enunciado, a gente tem que agora ver o enunciado. Muito bem. O enunciado ele fala mais sobre potencial, mas como nós vimos na aula passada, o potencial tem tudo a ver com o campo. Muito bem. Então, a questão é o seguinte: como nós temos um campo elétrico aqui para a direita e um campo elétrico aqui para a esquerda, este fluxo será somado, né? Vamos entender o porquê. Vamos lembrar da aula passada para isso. Na aula passada eu fiz um desenho para você do vetor campo elétrico e do vetor área, lembra? Sim. Aqui desse lado o Eles vetor são área está apontando paralelos. para a direita. Aqui Sim. desse lado o vetor área está apontando para a esquerda, ok? Ok. Porque, bem, a gente está falando de um plano, e a gente sabe que o plano ele pode ser pensado como um vetor normal, né? E daí tanto importa onde o vetor normal está e o lado que ele está, contanto que seja normal ao plano. Então aqui o vetor normal está para a esquerda e aqui o vetor normal está para a direita. Muito bem. Agora, com isso em mente,
né? Então nós temos o seguinte, nós podemos dizer que a nossa primeira integral aqui, ela é a integral de 1 do campo elétrico. Veja que o campo elétrico está a uma determinada distância aqui. Podemos chamar essa distância para não confundir com as coisas que o enunciado fala de L. Então, simetricamente, L para cá e para cá. Tá. Ok? Então, esse campo, como a gente já viu, pode depender dessa distância. De modo geral, ele não depende. Mas eu vou deixar assim bem genérico, tá? Tá. Agora, quem que é esse dA aqui, né? Esse dA, ele tem a ver com o tamanho dessa área, que nós não estamos dizendo quem é ainda. Ok? Então, o dA vai permanecer aqui. Só que, para o 1, nós olhamos e percebemos que o dA, o vetor, área, ele é um vetor, óbvio. E ele é um vetor com uma direção. A mesma direção do, do campo elétrico. Então, de novo, vai ser aquele esquema lá que o produto fica constante. Lembra que eu te falei lá na esfera que como os dois tinham sempre a mesma direção, ficava constante? Sim. Então não tem preocupação. Agora, para outra, mesma coisa. Só que curiosamente, olha só o que acontece para outra. O E está para trás, então seria menos E, certo? Porque para a Tá. esquerda ele é negativo, né? Sim. E o dA também está para a esquerda, então seria menos Menos dA. D. Exatamente. Então essas duas expressões vão ficar iguais. Portanto, a gente pode somar, ok? Sim. E como o campo é uniforme, muito bem, como o campo é uniforme, então a gente pode dizer que o campo em 1 e o campo em 2, né, eles são iguais. O campo não muda se é para a esquerda ou para a direita da placa. Então eu posso dizer que é E, né? Se eu colocar para a esquerda ou para a direita, ele não importa, né? Eu vou saber onde é a esquerda e a direita da placa. Sim. Então, eu vou ter simplesmente isso, né? Eu vou ter que o, o fluxo do campo elétrico, né? Que é o que é. Veja, quando a gente faz a lei de Gauss, né? A gente está fazendo a integral do E, dA, igual a Q sobre epsilon zero, né? Então eu falei que o fluxo do campo elétrico por uma determinada área é sempre igual a carga dividido por epsilon zero, certo? Então isso aqui a gente chama de fluxo. Às vezes o problema pede o fluxo. Então tu tem que saber que essa conta, resolver um lado da lei de Gauss é achar o fluxo, tá bom? Tá. Então, só estou dizendo isso para eu poder escrever aqui mais bonitinho. E o fluxo, ele é igual a E, né, dessa nossa primeira integral aqui. É E vezes a integral da área. E para outra, a mesma coisa, E vezes a integral da área. Como eu estou deixando genérico aqui, né, eu vou colocar que essa integral da área vai dar A de área, entendeu? Entendi. E eu estou falando de um plano, né? Esse plano, ele às vezes é infinito, ele às vezes tem tamanho, ele às vezes é circular, ele às vezes é retângulo. Então, nada disso vai importar aqui. Eu simplesmente vou colocar A de área. Daí, na situação que eu estiver trabalhando, eu vejo lá o que vai ser. Tá Qual que bom? vai ser a integral? Entendi. Exato. Então, aqui vai ficar 2EA. Esse é o fluxo, que se você lembrar, é igual a carga envolvida, lembra que eu te falei na aula passada? Sim. Carga envolvida dividido por epsilon zero. Muito bem. Então, a ideia é essa. Portanto, se eu quiser encontrar o campo elétrico, né, é só isolar o campo agora, né? Vai ser só passar quem tá junto com ele pro outro lado. Outro lado. Vai ficar carga envolvida. Sobre R$ 2, né? Exato. Muito bem. De modo geral, né? Quando a gente está falando de problemas de placa, nós estamos tratando de problemas que envolvem densidade de probabilidade.
ok? Nossa, olha a besteira que eu falei. Envolve densidade de carga. Estou pensando em mecânica quântica. Envolve densidade de carga. Esse problema aqui, a gente pode pensar ele por meio da densidade de carga também. Porque nós vamos fazer diferença de potencial e tudo mais. Não é tão interessante assim. Eu acho que dá para deixar dessa forma mesmo. Mas às vezes você vai ver dessa forma, assim, ó. Então eu já vou deixar tu esperto. Sigma dividido por 2 epsilon zero. Por quê? Porque eles transformaram a carga envolvida dividido por A em sigma, que é a densidade de carga, beleza? Ah, tá. Densidade é carga por Densidade. área, vamos dizer Tá, assim. Ok? tá, carga por área. Isso é densidade. Ahn, Então, nisso a muito gente bem. resolveu a A já. Não. Aí, Ah, tá pedindo diferente potencial, velho. diferencial, tá. Eu tô te mostrando aqui. Isso aqui é o campo. Até agora, para obter a diferença de potencial, eventualmente a gente vai ter que integrar, ok? Vai ter que usar os dois campos. Muito bem. Ahn, muito bem, muito bem. Então, como é que vai ficar agora? Vamos lá. Vamos estar com a questão do capacitor, né? Porque o capacitor, não sei se você já viu um capacitor na sua vida, mas são duas plaquinhas, né? Então, nós vamos ter uma plaquinha com outra plaquinha. Então, vai ser esse mesmo esquema aqui, só que para duas. Mas, claro, a gente não precisa fazer a conta toda, né? O que a gente precisa fazer é entender que você vai ter uma placa positiva e outra placa negativa. Tá, Então, esse esquema vai fazer você ter um campo elétrico dentro, um campo elétrico uniforme, que sempre vai apontar para negativa aqui. Nós falamos sobre isso numa das aulas, eu acho. Não sei, estou dando tanto essa aula ultimamente, mas a questão é que quando você tem cargas negativas, as cargas sempre apontam da positiva para negativa. negativo. Então, vamos dizer assim, nós temos a carga dos positivos mais a carga dos negativos. Portanto, o campo elétrico total, né, vai ser a soma dos positivos, vai ser o campo Q sobre 2 A epsilon zero, mais o campo dos negativos. E também vai ser Q 2A epsilon zero. Ok? Ok. Veja, os dois estão positivos porque o que importa não é exatamente o sinal. Para o campo, o sinal da carga não importa. O que importa é a direção dela. Então, tanto as cargas vermelhas que saem dos positivos estão apontando para lá, quanto o campo gerado pelas cargas negativas também estão apontando para a direita, tá vendo? Sim. Porque campo sempre aponta na direção, sempre aponta para longe das positivas e na direção das negativas. Ok? Então, essas cargas fizeram essa e essas cargas fizeram essa. Portanto, esse campo elétrico ali dentro da placa, somando isso tudo, vai ficar Q sobre A epsilon zero. Ok? Ele vai somar Q mais Q, 2Q, cortar com 2 de baixo, né? Certo? Certo. Ah, daí, o que que acontece? Com isso em mente, né? Ah, nós temos agora que pensar no que o problema está pedindo, que é a diferença de potencial. Vamos lembrar que a diferença de potencial tem a ver com a integral, não é mesmo? Então, a diferença de potencial tem a ver sempre com a integral dentro de um campo elétrico. Então, o delta V aqui, que é a diferença de potencial, é sempre igual a menos da posição menos para mais do campo elétrico ds. Ok? Isso aqui é a fórmula da diferença de potencial como integral do campo elétrico, beleza? Nós vimos isso na outra aula. Então agora o que a gente tem que fazer
é integrar essa expressão aí. Muito bem. Então, como é que vai ficar a nossa continha? Nós já temos o campo está aqui. Então, a gente vai pegar isto e no lugar do campo vai substituir, né? Essa coisa, beleza? Certo. Que isso é o campo elétrico dentro da placa, beleza? Sim. Toda aquela conta anterior com lei de Gauss e tal, Deu foi pra ir. só para entender que um campo dentro de uma placa é dado por essa expressão. Aí a Tá. gente tem duas placas, somou o campo gerado pelas duas placas, e ficou assim. E daí agora tem que integrar. E daí agora o que que acontece, né? Bem, nada aqui varia. Nada aqui varia em relação ao azul, tá vendo? Sim. Porque esse azul é simplesmente uma distância entre as placas, tá vendo? E é esse azul que está sendo integrado aqui, que vai do menos até o mais, essa distância da integral. Beleza? Beleza. Tá entendendo mesmo? Tô. Show. Então, Q não depende dessa distância, o A também não depende dessa distância, porque o A é a área das placas, né? Poderia pensar isso em 3D aqui. Não tem nada a ver com a distância, certo? Ela poderia ser maior ainda. Sim. Não tem nada a ver com a distância. E o ε0 também é uma constante que não tem nada a ver com a distância. Então, portanto, eu posso passar todo mundo aqui para fora. Vai ficar aqui a ε0 da integral simplesmente de ds. Distância. E Entendi. quem que é a integral de um diferencial é simplesmente o carinha de dentro do diferencial. Isso aí é a primeira aula de integral. Então vai ficar simplesmente ε0s. A gente pode chamar essa coisa de s, ou para ficar mais legal, a gente vai dizer que essa distância aqui é d de distância, que foi justamente como o Tá. enunciado chamou aqui, ó. D. Nossa. Separação d, ok? Então, eu vou falar que essa integral toda vai dar d, simplesmente. Beleza? Entendi. Isso. Então, show. Agora, o que que a gente pode fazer aqui? Bem, aqui já temos o potencial, então, que era uma das coisas que eu pedia no problema A, né? Deduza a nova diferença de potencial. Ah, tá, ele quer a nova diferença de potencial, né? Mas a gente já deduziu a diferença de potencial, beleza. E as Certo. energias armazenadas. Bem, nós já temos a diferença de potencial para essa situação. Muito bem. A questão é que agora ele está falando que vai ser retirada até que afastada até que a separação seja 2D. Muito bem. Então a gente tem um dado para colocar na distância, é isso? Basicamente é isso. Então, vamos colocar esse 2D lá quando for apropriado. Mas é que ele também pede algumas coisas sobre energia armazenada e trabalho, né? Isso tem um pouco a ver com capacitância, tá bom? Então, eu vou só te mostrar como é que a gente obtém a capacitância agora. A capacitância, ela é dada por carga dividido pela diferença de potencial. Então, no nosso caso, vai ficar carga dividido por isto. Então, simplificando essa conta, a gente vai ficar com ε0 A sobre D. Essa é sempre a capacitância de uma placa. Perceba que a capacitância da placa depende apenas das coisas geométricas da situação, né? Da área e da distância, percebeu? Sim. Muito bem. Muito bem. Então, já temos a capacitância, já temos a diferença de potencial. Muito bom. Show de bola. Mas daí a diferença de potencial não tem que fazer a nova lá que a gente tinha visto, que é substituindo com 2D? Calma aí, velho. Vamos fazer isso. Não tem a ejaculação precoce. Daí, nós estamos falando aqui dessa situação, né? Onde a carga inicial
tinha uma carga inicial, né? Ele cita aqui. Não, ele nem cita, ele só fala da mudança de distância mesmo. A carga vai ser necessária quando a gente for falar de trabalho e energia armazenada. Muito bem. Agora, o que que vai acontecer? Nós temos que pensar aqui. A gente tem que deixar bem claro que o problema está pedindo a nova diferença de potencial. Só isso. E energia armazenada e o trabalho. Nova diferença de potencial, energia armazenada e trabalho. Beleza. Bem. Nova diferença de potencial. Veja que nós temos uma expressão para diferença de potencial aqui. E supostamente seria só, então nela tem 100 maiores enrolations, né, para resolver a A agora. Sim. Trocar o D por 2D, certo? Vamos chamar então de diferença de potencial linha. Na física, na matemática, quando a gente cria uma nova coisa, a gente chama de linha. Beleza? Então eu só troquei o D por 2D. Ok? Então, agora olha só o que eu vou fazer. Esse 2 vai para frente. Então vai ficar Q, D, A, epsilon zero. E esse cara todo aqui é justamente a expressão da diferença de potencial inicial, certo? Então eu posso simplesmente, né, ó, mesma coisa, tá vendo? Então eu posso simplesmente agora dizer, então, que a minha nova diferença de potencial vai ser o dobro da antiga. É isso Certo. que ele quer. Note que nós não temos valores específicos para chegar aqui, né? Mas sempre que você dobra a distância entre as placas, você dobra a diferença de potencial entre elas também. Ok? Ok. Muito bem. Então tá bom. Beleza, primeira parte da A já foi feita. Ele fala sobre a energia armazenada. A energia armazenada, ela tem a ver com a carga, né? Ela tem a ver com a carga. É uma expressão nova aí, você não viu ainda, mas ela é assim, ó. Energia igual a carga. Não, desculpa, capacitância, que tem a ver com a carga, claro, vezes a, a diferença de potencial ao quadrado, ao potencial ao quadrado, melhor dizendo, dividido por 2. Ok? Ok. Muito bem. Então, essa é a tal da energia que ele está falando, lá no enunciado. Portanto, se a gente quer energia de potencial inicial, aqui vai E, vai o inicial, C inicial, V início, tudo inicial, né? Sim, nada Dividido por constante. 2 e depois a gente vai falar das finais, é claro. Muito bem. Então é o que muda de uma para outra, né? Beleza. Quem que é então, nossa diferença de potencial inicial? É a carga, é a capacitância inicial, que de acordo com a continha que eu fiz aquela hora, é isso aqui, certo? Certo. Capacitância, tem a ver com A quantidade de carga que o capacitância capacitor aguenta. inicial e a final vai ser igual? Vamos ver. Tá. Velocidade, potencial ao quadrado, tudo isso dividido por 2. Beleza. Agora, vamos fazer o final, né? Daí a capacitância está dividida por 2 também, né? Ahn, Capacitância está dividida por 2. Isso aqui é uma conta de fração, né, cara? Ahn, Não, mas Final é aqui. porque antes ela estava Na dividida. fórmula, a fórmula não está dividida por 2. Quem tava era o campo elétrico na placa, né? Ela não está dividida por 2, não. Então, agora o final vai ser a capacitância final. Bem, como é que vai ficar a nossa capacitância final agora? Veja que a capacitância, ela tem esse D, certo? Certo. E agora, como nós na situação final temos que a distância dobrou, certo? Em vez de D, eu vou deixar 2D. Entendi. Isso. Então, esse 2 surge aqui dessa situação final. A fórmula da capacitância é essa. Mas na nossa situação final, como a gente está dobrando a distância,
Apareceu Mas esse tudo. como não estava capacidade CV ao quadrado sobre 2, não Essa é é? a expressão de energia, velho. Então, mas a gente está calculando a energia inicial. Energia inicial já foi, é isso aqui. Sim, mas como é a expressão da energia, não era para a capacitância estar sobre 2 junto com. Cara, você tá me perguntando uma coisa extremamente besta de fração, cara. A continha de fração, não posso perder o tempo respondendo, cara. Olha o tamanho desse negócio aqui, cara. É óbvio que esse 2 que tá aqui é esse, cara. Não, mas isso eu sei, professor. Mas Então, eu achei que era para estar tudo sobre esse. então é conta de fração de novo, cara. Conta de fração de novo que você tá viajando. Esse negócio aqui tá aqui, ó. Sim. E por que ele não está mais sobre o 2, igual ele estava ali em cima? Porque, cara, é conta de fração, não sei nem te explicar isso aqui. Quando a gente tem um termo que é uma fração em cima de uma fração, ele pode ficar multiplicando. Tá bom. Tem que revisar a matemática básica, cara. Você não vai passar em cálculo 3 se não souber isso aqui, né, só de olhar. Não pode parar uma aula de física para perguntar um negócio de fração, velho. Você entende o que eu quero dizer, né? Sim. Pois é, cara, uma coisa é integral, até vai. Às vezes a gente não deveria esquecer as integrais básicas, mas o pessoal esquece. Não, o cálculo em física 3 é raro. Até porque a Por própria exemplo, física eu não 3 tinha tem. visto isso ainda. E eu já fiz Não, cálculo cara, não, 3, já não, passei não, em não, cálculo não, não, não. 3. Você não pode ter, você não pode entrar numa faculdade federal sem saber que se tu tem uma fração em cima de uma fração. Mas, por exemplo, ontem a gente fez um exercício que tinha uma fração em cima de uma fração e ela continuou. Ah, cara, mas talvez naquela situação esteticamente ficasse melhor desse jeito. Escrever o que eu escrevi, ou escrever tudo com 2 embaixo, dá no mesmo, cara. Entendi. É que fica até ruim de continuar, porque daí eu fico pensando, pô, isso aqui é o mínimo do mínimo. Esses negócios aqui são muito avançados, entendeu? Olha isso. Sim. Pô, e daí se tu não pegou a parada da fração, como é que eu vou ter certeza que tu tá entendendo isso aqui? Não, mas eu tô pegando. Ah, então beleza. Ah, anyway, daí agora de novo, nós estamos indo para o final aqui. Então vai ser o V, ah, que nós já entendemos que dobrou, certo? Nós vimos lá que dobrou, olha só. Tinha feito a continha, eu mostrei que na situação final dobrava a diferença de potencial. Eu chamei de linha, né? Poderia chamar de final também aqui, tanto faz. O nome é arbitrário. Sei que o final dobrou o que eu tinha chamado de inicial. Então, se é isso, esse V aqui também vai ser o dobro, porque nós estamos falando da situação final. E agora que nós temos isso, nós podemos simplificar um pouquinho. Veja que tu tens o 2 aqui, tens 2 aqui, dá 4. E daí, você tem 2 aqui, também dá 4. Então, 4 de cima corta com 4 de baixo. Vai ficar E0A, V ao quadrado, sobre D. Ou seja, a nossa expressão do final, vou apagar essas luzinhas aqui, a nossa expressão do final, ela é o dobro da expressão do inicial, Isso. justamente porque nós temos o 2 aqui. Sim. Ou seja, a energia armazenada nesta situação onde você dobra a distância é o dobro. Então vamos escrever isso aqui. A energia armazenada na situação onde se dobra a distância entre as placas também é o dobro. Perfeito.
Muito bem. Isso para a energia. Agora, ele também pedia outra coisa aqui, na C. O trabalho necessário para separar as placas. Então, só deixa eu deixar, vou deixar claro que isso aqui era o problema A. Opa, o A tá ali. Que era o começo da A tá aqui, o B tá aqui, pedir energia, e o C tá aqui, pedindo ah, trabalho. E o trabalho, ele é sempre a variação da energia. Então, a única coisa que a gente precisa fazer é subtrair a distância, subtrair essas energias que a gente obteve aqui. Fazer final menos inicial. Ou seja, fazer esse cara aqui menos este. Daí, de novo, vai virar uma continha de fração. Porque tem um monte de letra, mas essas letras são todas iguais. O que importa é que eu posso reescrever isso tudo como... Aqui, já de cara, já dá para saber qual é a resposta, mas eu vou fazer o passo a passo da fração aqui. Em evidência, dessa primeira fica 1 e dessa segunda fica meio. E 1 menos meio é meio. Então a resposta vai ser 2D. Ou se você quiser, 1 sobre 2. Ou se você quiser, meio dividido por 2 assim. Ou multiplicado por meio só em cima. Quando a gente está falando de frações, cara, tem trocentas formas de fazer, certo? Certo. Então você tem que saber todas. Porque cada professor escreve de um jeito, entendeu? Muito Entendi. bem. Então aqui ficou 2. Então esse problema é bem longo, ó. De novo, um problema que custou uma folha inteira para fazer. Tem Aí, muito detalhe, né? Essa nossa, teve um parada aqui, problema de ontem que eu fui passar pro caderno aqui, deu 3 folhas. esses problemas de física 3 são extremamente longos. E parece que nunca vai acabar, daí a gente fica meio ansioso achando que tá errado. É Não. ruim. Tem que Encerra conseguir. qualquer detalhezinho, já era. É bad mesmo. Então tá bom. Ah, vamos lá. Tem um Vou fazer exercício, uma outra. Ou tem um pelo que menos daí ele começar uma pede outra. capacitância, ó. Você vê de 2022, tem um que ele pede a capacitância, o valor absoluto também, a energia armazenada e o campo elétrico na região entre as placas. Acho que seria uma boa também. Extremamente parecido com esse que nós fizemos. Então aponta ele aí para a gente começar. É Se a, você não, é a 3 de 2022. Se quiser, eu te mando de novo ela aqui. se você, se você quiser, ahn, ou melhor, eu vou começar, né? E se você quiser, você pode tentar terminar entre a nossa aula de agora e a próxima, né? Que vai começar às 19, beleza? Beleza. Então tá bom, acho importante. Então vamos ver aqui. Um capacitor. Eu vou ter que abrir outra folha aqui, que o negócio vai ser grande também. Então, um capacitor de placas paralelas, carregado com diferença de potencial de 600 volts. A área da placa é tal, e distância é tal, determina a capacitância. Esse problema aqui vai depender do quanto o professor quer que você trabalhe. Por quê? Porque tudo aquilo que eu fiz, é, vamos dizer assim, já pode ser decorado, né? Por exemplo, quando ele está falando aqui das placas e tal, a gente meio que decora aquela expressão da capacitância. Isso aqui os alunos de ensino Ah, médio usam, ó. Isso aqui é coisa dos alunos de ensino médio. sim. E a capacitância, né, no Enem, ele sempre tem essa fórmulazinha. Capacitância igual a área epsilon zero dividido por D. O problema é que eu não sei se o teu professor deixa que vocês já usem essas fórmulas decoradas ou se ele quer que vocês deduzam, né? Porque se for para deduzir isso aqui, a Daí gente tem teria que que fazer deduzir tudo de de novo. tudo que eu havia feito, exatamente. E assim, se não for para deduzir, essa questão ela até que fica bem fácil, porque é só jogar os valores, entendeu?
Então, por Entendi. Se você exemplo, quiser fazer sem deduzir, que daí eu acho que dá tempo, talvez até da gente terminar antes nessa aula. é só jogar aqui, ó. Por exemplo, a primeira. Qual é a capacitância? Essa é a fórmula da capacitância. Então, é só jogar os valores. A área é 40 centímetros quadrados. Então, a gente sabe que tem que sempre deixar na unidade do SI. 40 centímetros quadrados é a mesma coisa que 40 vezes 10 na menos 4 metros quadrados. Certo. Esse ε0 é 8,85 vezes 10 na menos 12. Isso aí é um valor decorado. E esse D, ele é a distância, de acordo com o enunciado, é 1 milímetro, que é a mesma coisa que 1 dividido por 1000, que é a mesma coisa que 1 vezes 10 na menos 3. Ah, Então, para resolver uma conta dessa, você não pode depender da calculadora, ou pelo menos tem que depender menos dela, porque para errar o expoente na calculadora é muito fácil. O que que a gente faz? O que que eu costumo fazer, então? Eu junto quem é número normal com quem é número normal e quem é notação científica com quem é notação científica. Então, vai ficar basicamente 40 vezes 8,85, porque um não muda nada, dividindo ou multiplicando. E as notações científicas aqui é a mesma coisa, regra. certo. Na multiplicação de bases iguais, somam-se os expoentes. Quando você tem divisão, diminui o expoente. Então faz aí na calculadora, por favor, 40 vezes 8,85. 3 vezes 8,85 deu 354. 354. E aqui nós temos menos 16 mais 3 menos 13. Então, simplesmente menos 13. Certo. Daí a unidade aqui, que é Faraday. Você pode deixar assim. Acredito que o professor não se porte com isso, mas sempre existem aquelas formas mais bonitinhas, né? Por exemplo, 10 na menos 12 é a mesma coisa que pico, a letra P, picofarad. Então Ah, daria para escrever isso aqui como, por exemplo, 354 vezes 10 na menos 1 vezes 10 na menos 12. Veja, aqui já está certo, só estou fazendo isso para de escrever em uma forma picofarad. diferente. Isso aqui é a mesma coisa que dividir por 10, então vai ficar 35,4 e aqui vai ficar picofarad, ok? 35,4 picofarad, porque esse cara aqui é o pico. É que nem mili, micro e nano, né? É uma Entendi. anotação. Show. Então, é isto. Muito bem. Show de bola. Então, agora, qual que é a próxima fórmula? A fórmula de energia armazenada. Muito bem. A energia armazenada é aquela fórmula que eu estava te explicando agora há pouco, né? É aquela fórmula assim. U igual a Q quadrado sobre 2C, ou, né, eu tinha feito lá que era CV quadrado sobre 2, né? São todas fórmulas que envolvem essa matéria aqui. A questão é que eu não tenho a diferença de potencial. Eu não tenho ela. Mas dá para fazer algum. Ou eu tenho. Tenho sim. Ó, tenho ela sim. Maravilha. Então, já que eu tenho ela, eu posso direto usar essa fórmula aqui, ó. Eu não, essa aqui você que vai fazer. Você já tem o valor aqui da capacitância, certo? Certo. Você anotou. Você tá com o arquivo por aí, né? Depois Então, você pode me mandar esse. não, você vai fazer agora. É só fazer a multiplicação aí, velho. Achei que era para fazer depois que acabasse. 600 volts ao quadrado. A fórmula tá aqui. Você tá entendendo que é cada coisa aqui, né? Eu vou escrever mais bonitinho. Capacitância vezes o potencial que está lá no enunciado, que é 600, Sim. dividido por 2. É Eu só preciso fazer anotar o essa. valor da capacitância, que deu 354 vezes 10 a menos 13, né? Isso. Isso. Tá.
Essa é a prova de que ano? Pra eu ver. Aqui, acho que é. Acho. Pra eu pegar o V. Aqui, achei. 40. 600 volts. Deu 6,37 vezes 10 a menos 6. Ahn, exato. Não esqueça da unidade, não estamos em matemática. 6,37 vezes 10 na menos 6, que é o micro, joule. A unidade de energia é joule. Já, tá. E a C, vamos ver o que ele pede. Já armazenar. Pera aí, ele pede na B também o valor absoluto da carga. Eu pulei a B. Eu já fui direto para C. Não tem problema. Vamos achar a carga. A carga também tem fórmula. A carga é essa fórmula aqui, olha só. Bem, agora há pouco eu estava lhe explicando que a capacitância era a carga sobre diferença de potencial. Então eu posso dizer que carga é igual a capacitância vezes a diferença de potencial. Então, você Certo. tem esses dois carinhas, é só fazer a multiplicação aí e ver quanto é que dá, beleza? Certo. É 10 a menos 6, né? O Mi, sim, 10 a menos 6 foi você que fez essa conta, né? Sim, aqui eu não anotei. Ó, deu 2,25 vezes 10 a menos 16. 2,25 vezes 10 na menos quanto? 16. Tá errado, né? Carga é igual a Fazer aqui. 354 vezes 10 na menos 13 vezes a diferente potencial que é 600, né? Era 600. Aí vai dar outro valor, né? Deixa eu ver. Vezes 2,124 vezes 10 a 8. Ah, agora sim. Dois- Agora sim. E a última é o seguinte. Vamos lá. Campo elétrico na região entre as placas. Então, no problema anterior, eu deduzi a fórmula do campo elétrico na região entre as placas. Lá onde eu somei lá as equações das duas placas, certo? Sim, E ficou isso aqui. Olha só, D igual a E igual a carga, dividido por A epsilon zero, lembra? Se fosse uma placa só, tinha um 2 embaixo. Mas como eram duas, daí ficou isso aí, beleza? certo. Agora, então, você tem todos esses valores. O que você talvez não tenha é o E, mas a gente. É uma ah, constante. é uma constante, exatamente. É 8,8 vezes 10 a menos 12. Ok? Resumidamente. E a área, ele. Tá no enunciado. 40 centímetros, tá? 40 centímetros quadrados, que eu já falei para você que em metros quadrados fica 10 na menos 4, certo? Você nunca pode fazer uma conta de física com unidade zoada, senão já era. Tá. Beleza? Então,
Nossa, deu um número gigantesco aqui na calculadora. Por isso que eu sempre digo que você tem que fazer na calculadora só os números normais. Notação científica, você faz separado, porque Tá, não é difícil a notação científica. É bases iguais, somos expoentes. Aqui a gente vai ficar com 2,102. 21,24 vezes 10 na menos 9 da carga. E aqui 40 vezes 10 na menos 4, 8,8 vezes 10 na menos 12. A conta Ignora as é notações científicas, 0,06 a conta sem os só expoentes. dos números normais, 0,06. Maravilha. Agora vamos para os números de notação científica. Bases iguais somos expoentes. Então, menos 9, divisão de bases iguais, diminui o expoente de baixo. Menos 4, menos 12. Certo? Certo. Notação científica é assim. Na verdade, qualquer divisão de expoente é assim. O cara de baixo a gente tem que se diminuir. Então vai ficar 0,6 vezes 10. Aqui vai ficar 12 mais 4, 16. 16 menos 9. Tem mais um zero ali na frente do 6, é 006. Ah, tá. Beleza. É, eu estava dizendo aqui, 16 menos 9 dá 7. Então é isso aí. Campo Uhum. elétrico é dado por Newton por Coulomb. Ok? Certo. Certo. Então, ó, veja, o que a gente precisou fazer nessa conta aqui foi só jogar valor em fórmula. Vou jogar Isso valor. aqui, eu duvido muito que caia na tua prova sem o professor pedir para você deduzir a equação da placa, sacou? Sim. Que é a parte difícil lá que envolve a integral, etc, né? Envolve achar o campo elétrico, depois integrar para achar o diferente potencial, usando a lei de Gauss, né? Usando um cilindro, toda aquela ideia do fluxo ser só pelas tampas da gaussiana e não Mas e pela se, por lateral exemplo, eu dela. deduzisse o campo elétrico, igual a gente fez inicialmente, fazendo a placa, e depois já jogasse nas fórmulas, você acha que não aceitaria? O problema é que aquela dedução lá demorou muito, né? É, Aquela dedução é a parte difícil é da a conta. parte difícil. Então, Mas e dá para além da. entender também, né? Aquilo lá eu achei mais tranquilo de entender. Então, talvez fosse interessante você tentar deduzir a equação do, do campo elétrico entre as placas, ou melhor, da diferença de potencial entre as placas, Certo. que também, obviamente, envolve o campo elétrico, mas depois envolve aquela outra integral. É importante fazer isso porque parece que o professor gosta disso, hein? Tá. Tenta fazer, Daí a se tu gente vai. puderes fazer isso aí, A entre nossa próxima aula vai ser às 7, 7. né? Isso, Então, daí se tu enquanto vier isso, eu vou com isso. terminar de ver o vídeo da outra aula nossa.